Bom, eu vou começar fazendo uma pergunta que, particularmente, eu nunca fiz, né? Mas eu lembro que durante o ensino médio você já demonstrava o teu interesse por medicina. Mas eu não lembro, por exemplo, e não sei, já começo te fazendo essa pergunta, né? O que despertou a tua vontade de você se identificar particularmente por este curso? Pronto. Inicialmente não foi a primeira escolha, porque acredito que toda criança se espelha nos pais no início, né? Então eu tinha muita vontade de ser professora. Mas depois, quando foi entrando no ensino médio, eu percebi que eu tinha muita afinidade com as matérias de ciências da natureza, biologia, química e física. Então teria que ser alguma coisa relacionada a essa área. E quando eu comecei a ter contato com séries ou filmes ou reportagens que estavam relacionadas à medicina, eu acabei pensando que ali poderia ser uma opção para mim. Acabei gostando muito da área através desse contato com as mídias e acabei definindo como minha opção, minha primeira opção. Eu convido agora, para falar em nome da turma, a formanda Alexia Maria França Aragão. Alexia. Boa noite a todos. Em nome dos formandos, gostaria de agradecer a presença de todos aqueles que se disponibilizaram a participar dessa ocasião tão especial. Hoje, concluímos mais uma etapa de nossas vidas e esta, sem dúvida, é apenas uma das tantas vitórias que estão por vir. Antes de tudo, gostaria de fazer uma homenagem especial aos nossos pais, pois foram quem nos acompanharam desde o início, compartilhando o mesmo sonho, o de realizarmos o nosso. Eles também que muitas vezes fizeram o papel de psicólogos e coaches motivacionais. Eles que tiveram que lidar com muito choro, seja de alegria ou tristeza. Eles que suportaram 6 anos de esse vai ser o semestre mais difícil, sendo que todos eram os mais difíceis. Vocês se sacrificaram, se dedicaram, abdicaram de tempo e de muitos projetos pessoais para que nós tivéssemos a oportunidade de estudar e de ter uma boa formação profissional, mas também pessoal. Devemos tudo o que somos a vocês. E se sentimos orgulho do lugar onde chegamos, é porque sabemos que vocês vieram segurando as nossas mãos. Muito obrigada por tudo. Ritos de passagem são celebrações que marcam mudanças de status de uma pessoa no seio de sua comunidade. Os mais comuns são os ligados a nascimentos, morte, casamentos e formaturas. E ao longo desses 6 últimos anos, nosso processo de amadurecimento e construção pessoal foi demarcado por eles. Primeiro, tivemos a cerimônia do jaleco, um ritual de inserção, quando vestimos a tão sonhada peça pela primeira vez, demarcando o início da nossa jornada como acadêmicos de medicina. Logo veio a primeira semana de faculdade, apresentações, conhecemos a estrutura física e pedagógica do curso. Ainda como parte do primeiro ritual, iniciamos um processo de aceitação e participação no novo meio em que estávamos sendo inseridos. Éramos ansiosos. Quando iremos começar a aprender medicina? Iniciamos com os 2 primeiros anos de ciclo básico, a base do curso. Bioquímica, anatomia, fisiologia, dentre outros. Amigos e familiares já solicitando opiniões acerca de sinais e sintomas, resultados de exames e reações medicamentosas. Como explicar que ainda não sabíamos de nada? Eis que passamos por um novo rito de passagem, este que finalmente nos demonstrou as primeiras nuances da medicina, a semiologia. A emoção do primeiro esteto e do primeiro paciente. Posso afirmar que boa parte de nós recorda do primeiro paciente como se o tivéssemos entrevistado ontem mesmo. Anamnese de 1h30, exame físico completo, da cabeça aos pés. E assim, nos tornamos contadores de histórias e experiências. Aprendemos a ser responsáveis por se fazer entender o paciente e a sua relação com a doença. Fundamental, muitas vezes, para o seu processo de cuidado. Deixo aqui, em nome dos formandos, um agradecimento a todos os pacientes da semiologia, pois sem eles não teríamos qualquer base para sermos considerados médicos. Enfim, ciclo clínico, mais 2 anos de curso. Costumamos dizer que é quando realmente o curso começa a fazer algum sentido. Cardiologia, pneumo, endocrinologia, pediatria, obstetrícia, dentre outros. É nesse momento que alguns de nós já encontram seus caminhos para futuras especialidades. Tal sentimento aflora diante dos diversos modelos de profissionais que nos é apresentado. Nossos professores e mestres. Humanização e qualidade do cuidado foram as características que mais nos chamaram a atenção.
Diante disso, a palavra que pode expressar admiração, respeito e carinho aos nossos professores é agradecimento. Agradecer pela paciência, pela partilha de conhecimento e pelos ensinamentos para a vida. Em nome de todos os formandos, gratidão. E o momento mais esperado. Eis que chega o internato. Últimos 2 anos de curso. O nosso estágio supervisionado. Um novo ritual de passagem, marcando novos pontos de desprendimento. Fazem que devemos demonstrar postura de profissionais, compartilhar responsabilidades sobre uma vida e saber se relacionar com uma equipe multidisciplinar. A cada rodízio fizemos amigos e nos tornamos queridos. Não é à toa que costumamos dizer que é a fase de maior aprendizado, pois o crescimento é pessoal e profissional. Entretanto, a melhor fase do curso teve que ser interrompida em decorrência da pandemia do Covid-19. Com o estágio suspenso, voltamos para as nossas casas e famílias e começamos a acompanhar a luta dos profissionais de saúde pelos noticiários. O medo pelo desconhecido e imprevisível nos chocava. Diversas perdas humanas e a perspectiva de vacinação ainda parecia caminhar a passos lentos. Aguardamos 10 longos meses para o retorno e, ao voltar aos ambientes hospitalares, tivemos que encarar um novo cenário ainda pandêmico. Ver pacientes internados por determinada patologia não relacionada ao Covid e, depois de algum tempo, identificar a infecção pelo novo vírus era angustiante. Ter um paciente pós-Covid em um leito de UTI sob regime de difícil desmame da ventilação mecânica chegava a ser frustrante. Pacientes muitas vezes recebiam alta e éramos surpreendidos com seu retorno ao apresentar sintomas gripais nas salas do PS. Mais assustador ainda era retornar para os nossos lares e se isolar da nossa família. O medo de levar o vírus para casa nos perseguia constantemente. Até chegar o momento em que os primeiros brasileiros foram vacinados. Até chegar o momento em que nós recebemos o imunizante. Viva a ciência, viva o SUS. Uma dose de esperança foi injetada, nos dando ânimo para continuar a jornada. Apesar disso, as boas experiências não tiveram seu brilho ofuscado. Acompanhar uma mulher durante todo o seu período gestacional, auxiliar no parto de seu filho e depois recebê-lo em uma consulta de puericultura foi extremamente recompensador. Acompanhar um paciente de enfermaria e depois presenciar sua alta foi extremamente recompensador. Palavras de agradecimento, lágrimas, abraços e algumas vezes até presentes ficaram marcados na nossa trajetória. E não podemos esquecer aqui de agradecer também aos nossos staffs e residentes, pois ao celebrarmos o final dessa longa caminhada, queremos prestar nossa homenagem a vocês, que contribuíram diretamente para a formação do nosso caráter e profissionalismo. Em nome dos formandos, gratidão. Pois bem, chegou o tão aguardado dia da colação, o último ritual do ciclo da graduação. Por definição histórica, os rituais suportam significados que contribuem para nortear o sujeito, uma vez que lhe conferem um lugar social e propagam valores a serem seguidos. Hoje, nos tornamos médicos e recebemos a missão de transmitir tudo o que nos foi repassado. Teoria, técnica, humanização e empenho sobre a responsabilidade de cuidar de pessoas e vidas singulares, respeitando o meio biopsicossocial pelo qual cada um está inserido. E, por fim, desejo a todos os meus colegas formando muito sucesso na carreira e que esta seja só o primeiro dos muitos sonhos que serão realizados. Que possamos nos deixar guiar pela humildade e empatia, pois o ego e a arrogância limitam os horizontes de qualquer profissional. Desejo um bom primeiro plantão a todos. Obrigada pela atenção.